Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje eu estou aqui para esse nosso aulão de número 4 sobre administração de pessoas. Gestão de pessoas, como queiram. Vamos falar do conceito e dos seus processos, tá bom? Tudo direcionado para a banca OCP. É importante você saber que a banca OCP ela é do mesmo grupo do Instituto OCP. Então, se você encontrar poucas questões da OCP, faça questões do Instituto OCP que você estará no caminho, tá bom? Priorize questões recentes. A banca OCP, ela mudou muito, é como se tivesse sido trocado o elaborador das questões de prova da banca OCP. Então, priorize, seguir, é o que eu faço no meu curso online, é o que eu faço nas turmas presenciais das quais eu ministro. Priorize olhar, por exemplo, as provas de 2017, prova do IPAMB do estado do Pará, da CODEM do estado do Pará também, prova da Simbesa também do estado do Pará. São provas para você tirar lições sobre essa nova AOCP. Eu não estou dizendo que não é para você resolver questões de provas anteriores, muito pelo contrário. Resolva o máximo possível de questões, não só da OCP, como de outras bancas, mas principalmente a OCP e Instituto AOCP. Tá bom? Antes de eu começar o meu aulão, quero só relembrá-los que temos um curso online completo na Loja do Concurseiro, lojadoconcurseiro.com.br, está R$ 320. Ele tem videoaulas de teoria, videoaulas de exercício, 2 simulados, tá? E vão ser gravados pelo novo programa, tudo direitinho. Você recebe lá o PDF, aí você faz na sua casa, depois de uns 3 dias, tá lá as videoaulas, cada professor comentando todas as questões. É uma mão na roda, vai te ajudar muito. E a revisão online de véspera e a apostila em PDF, revisão online de véspera, não é presencial. A Loja do Concurseiro deve ter aí uma revisão de véspera, é bem possível, em algum auditório ou em alguma sala de aula, tá? Em Belém do Pará. Mas essa revisão aqui que está no pacote, já incluso, é a revisão online. Uma semana antes, na segunda-feira que antecede a prova, a gente libera as videoaulas, começa a liberar as videoaulas. Ao longo da semana, você vai ter aí cerca de 10, 12 videoaulas, conforme a programação, para você relembrar os tópicos mais importantes, tá? Tem também o curso de agente prisional, tá? Nesse curso de agente prisional aqui são outras matérias, a da parte específica, mas a parte comum é toda igual, tá? R$ 312, se for o seu caso, sendo que esta videoaula, este aulão não serve, este assunto não cai para agente prisional, tá bom? Então vamos começar esse nosso aulão, um tema que está no nosso programa, que é a administração de pessoas, conceitos e processos. Primeiro vamos falar do conceito de administração de pessoas. É importante você perceber, pessoal, que antigamente era muito comum você enxergar em conteúdo programático de concurso e em livros o termo administração de recursos humanos. Hoje, praticamente, você não enxerga. Hoje, você ouve falar em gestão de pessoas, que é a mesma coisa que administração de pessoas. O que vem a ser essa mudança? Apenas uma modinha? Uma mudança de nome? Não. É uma mudança de filosofia, um novo olhar sobre o ser humano, sobre o trabalhador, sobre os recursos denominados humanos. Esse novo olhar é um olhar de valorização. As pessoas são vistas com um valor acima dos recursos financeiros, dos recursos materiais e dos demais recursos, tá bom? Então, tem que ter isso em mente. Gestão de pessoas, as pessoas são vistas como muito importante. É só você pensar num grande centro muito industrializado. Imaginem que dois grandes empresários vão montar fábricas. Eles têm o dinheiro para comprar os melhores equipamentos. Então, eles vão montar prédios iguais, de maneiras totalmente... Não tem como desempatar, não tem como ser mais competitivo. O que vai definir qual vai ser a empresa de maior sucesso? As pessoas, tá? Mas cuidado, a gestão de pessoas, ela elevou a importância desse recurso. Mas você não pode dizer que entre os objetivos organizacionais da empresa e os objetivos pessoais individuais vêm em primeiro plano. Claro que não.
A ideia é que você alcance e atinja os objetivos organizacionais, permitindo que os indivíduos realizem os seus objetivos individuais. A ideia é administrar pessoas, recrutar pessoas, dar treinamento para as pessoas, gerir pessoas é isso, é dar treinamento, é desenvolver pessoas, é avaliar o desempenho das pessoas, é realizar um conjunto de ações nas pessoas para que elas tenham uma produtividade elevada. Tendo uma produtividade elevada, ela vai ter uma boa remuneração e vai satisfazer os seus, vai poder satisfazer as suas necessidades individuais. Além de dinheiro, vai receber elogios, pode ser promovida, necessidades pessoais. Vamos então fazer alguma leitura. É importante perceber que a banca OCP nessas provas tem usado praticamente os livros do professor Hidalberto Chiavenato. Então, priorizem. Se você vai adquirir um livro, adquira um livro do professor Hidalberto Chiavenato, por exemplo, Introdução à Administração, ou Gestão de Pessoas, ou os dois, tá bom? Mas priorize os livros do professor Hidalberto Chiavenato, tá bom? Então, vamos lá. Eu separei em conceito e depois processos. Os processos é o recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Eu não vou aprofundar. Vamos ver quais são os processos, tá bom? Quais são os processos nessa aula. Inclusive caiu em prova de 2017, prova do IPAMB, tá? Então vamos lá, vamos ver o conceito de administração de pessoas, de gestão de pessoas. Primeira coisa importante é saber que administração de pessoas é igual a gestão de pessoas, que é diferente de administração de recursos humanos, porque a administração de recursos humanos, embora as atividades sejam praticamente as mesmas, mas é um olhar mais antigo. Então, gestão de pessoas ou administração de pessoas é um novo nome, uma nova designação que surgiu em substituição à designação anterior, a administração de recursos humanos. A gestão de pessoas busca o quê? Garantir a produtividade em níveis mais elevados. Volto a dizer, o objetivo é sempre empresarial, só que ele busca garantir uma produtividade alta, mas buscando um alinhamento entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais, com sempre maior importância para os organizacionais. A ideia é atingir os organizacionais e através dele as pessoas vão poder satisfazer, tá, realizar os seus objetivos individuais. Então sempre a ideia é a mesma. Eu vou colocar aqui outros conceitos de outros autores, mas sempre a ideia é essa. Gestão de pessoas é você gerir, é você administrar, realizar várias ações sobre as pessoas para que elas possam ter uma produtividade elevada. Essa é a ideia de gestão de pessoas. Outra ideia, mas que muito parecida, é que gestão de pessoas é um conjunto de políticas, práticas, padrões atitudinais, padrões de atitude, ações e instrumentos, ou seja, é um conjunto de ações empregados por uma empresa para influenciar o comportamento humano e direcioná-lo para a produtividade. Pessoal, é a mesma coisa falada por outro autor com outras palavras. Gestão de pessoas é um conjunto de ações para influenciar pessoas e direcioná-la para a produtividade, para a alta produtividade. E agora eu vou acrescentar uma palavrinha, gestão estratégica de pessoas. Quando eu digo que a gestão de pessoas ela é estratégica, o que eu quero dizer com isso? Existem, pessoal, 3 níveis, tá, organizacionais. O nível estratégico, lá no topo, lá na alta diretoria. O nível tático, que é o segundo escalão, onde ficam os administradores, administrador de materiais, administrador financeiro, administrador de pessoal, tá? E o terceiro nível, que é o operacional, onde ficam os operários, tá certo? Onde ficam os supervisores e etc. Quando eu digo que a gestão de pessoas é estratégica, eu estou dizendo que ela está a um nível estratégico, ou seja, no nível mais importante da empresa, que a alta diretoria se preocupa hoje com as pessoas. Isso foi fruto de uma evolução. No começo, as pessoas eram vistas apenas como recurso contábil. Homens, ora, ninguém nem enxergava a pessoa em si, não quero nem saber do teu problema. Hoje não. Hoje a gestão de pessoas ela é vista como estratégica. Por quê? Porque todas as ações que forem praticadas em relação às pessoas
têm que estar de acordo, têm que estar vinculadas, alinhadas à estratégia da empresa, ou seja, ao planejamento estratégico da empresa. Esse é o motivo, que são aqueles objetivos de longo prazo. A área de gestão de pessoas deve ser estratégica, deve atuar de acordo com as estratégias, diretrizes e necessidades da organização. E cada uma de suas atividades, planejamento de recursos humanos sim, mas recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, cada uma de suas atividades deve estar integrada verticalmente até chegar no topo, de modo a se alinhar aos imperativos da estratégia adotada pela empresa. Às vezes o CESP gosta muito desse integrado verticalmente, ele coloca horizontalmente, mas é verticalmente, aí você marca se for horizontalmente que está errado. A gestão estratégica de pessoas deve apresentar o quê? Um vínculo, um alinhamento com os objetivos da organização de curto, de médio e principalmente de longo prazo. Que é aí que está o motivo de ele ser chamado de gestão estratégica de pessoas. Presta atenção, tá? A área de gestão de pessoas, antes de eu ler isso aqui, é importante você perceber, tá? O seguinte, tá? Que a gestão de pessoas, ela, embora muito importante, ela tem uma função de staff, de assessoria. A responsabilidade por todas as ações de gestão de pessoas é do chefe, os chefes, os gerentes, que estão espalhados pela fábrica, pela empresa. É dele, chefe, por exemplo, do setor de manutenção, o dever, a responsabilidade de treinar a sua equipe, de recrutar novas pessoas para ocupar as vagas lá. Tá entendendo? É dele a responsabilidade. O órgão o gestor de pessoal, ele é muito importante, mas ele tem um papel de staff, ele tem um papel de assessoria, tá? Ele vai assessorar aqueles chefes a fazerem um bom trabalho. Então, cuidado com essa ideia. E além disso, tá? A gestão de pessoas, ela é uma atividade da área meio e não da área fim. Isso não quer dizer que não é importante, tá? Então, apesar do papel fundamental da área de gestão de pessoas, temos que ter em mente que se trata de uma área meio, uma área de apoio para que a missão da organização possa se consolidar. Ou seja, é uma área que, por meio da atração, recrutamento, desenvolvimento, treinamento, e manutenção de bons funcionários, deve dar suporte ao alcance dos objetivos organizacionais. Área meio. É tipo assim, numa indústria uma montadora de automóveis. Todo mundo que trabalha diretamente com a montagem trabalha na área fim. O contador da empresa é uma área meio. O órgão gestor de pessoal é área meio. Isso não quer dizer que não é importante, mas tem que memorizar, hein? Gestão de pessoas, área meio. Gestão de pessoas, função de staff, função de assessoria. E agora vamos falar dos processos, tá? Quais são os processos da área de administração de pessoas? Então, pessoal, são 6 processos que existem na gestão de pessoas, tá? Então, esse texto é importante, ele tem nos livros do professor Adalberto Chiavenato, entre outros livros, e é importante você ter em mente todos eles. O grande X da questão aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma questão para vocês, que caiu pela banca OCP agora em 2017, tá? Estamos em 2018, mas foi uma das últimas provas realizadas pela banca OCP. Como funciona? O autor definiu que a gestão de pessoas, ela tem 6 processos. O processo de agregar pessoas, recrutar, selecionar, de aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. É muito forte na tua prova cair uma questão dessa. O que vai cair, professor? Ele vai dizer, por exemplo, o processo de treinamento de pessoal. Ele faz parte de qual dos 6 processos de gestão de pessoas? Treinar, faz parte do processo de desenvolver pessoas. Recrutar pessoas, faz parte de qual dos processos? Recrutar, processo de agregar pessoas.
quase todos são muito fáceis. Tem um que as pessoas confundem demais e eu vou logo dar um macete para vocês aqui, que é a avaliação de desempenho. Daqui a pouco vamos fazer a leitura, mas eu não gosto de segredos, então avaliar desempenho, avaliação de desempenho. Se você usar a semântica, o significado das palavras, você vai dizer assim, avaliação de desempenho, agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter ou monitorar. Opa, monitorar pessoas. Errou, perdeu o ponto. Tá? Nós vamos ver que a avaliação de desempenho faz parte do processo de aplicar pessoas. É a única pegadinha que você pode cair. Os demais tem como você raciocinar, mesmo sem ter lido o texto, e acertar a questão. Então, destacam-se 6 processos da gestão de pessoas que o administrador gerencia, assumindo a função de transmitir aos empregados ou colaboradores os valores da empresa e, assim, contribuir para melhorar a produtividade e os resultados no trabalho. Processos de agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Vamos fazer uma leitura de cada um. O que é mais importante é você saber os microprocessos, qual desse processo ele faz parte. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu tenho que saber que recrutamento e que seleção está dentro do processo de agregar pessoas. É muito óbvio, né? Agregar pessoas, trazer pessoas, recrutar. Recrutar é atrair. Recrutar é atrair. Seleção é escolher. Então, por exemplo, o edital do concurso da SUSIP, ele te atrai. Olha, tem 107 vagas, o salário é esse, ele te atrai. Ou não, mas ele é um instrumento de recrutar, de atrair. Já a prova objetiva é um instrumento de seleção. Vão ser escolhidos aqueles que têm maior capacidade para ocupar aquele cargo, tá bom? Então, processo de agregar pessoas são os processos utilizados para incluir novos funcionários na empresa. É a provisão, geralmente esse termo provisão, suprimento, é mais utilizado na administração de materiais, mas pode ser usado. Você está fazendo a provisão, o suprimento de pessoas na organização. Define quem irá trabalhar na empresa através do recrutamento e seleção de pessoas. Temos então o que eu considero mais importante, porque você pode errar na prova, o processo de aplicar pessoas. Eu considero importante por causa disso aqui, do avaliação de desempenho, que você pode confundir achando que está no processo de monitorar pessoas. Então, o processo de aplicar pessoas são os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar o seu desempenho. Incluem desenho organizacional, o organograma, desenho do cargo. No seu edital tem lá o desenho do cargo, assistente administrativo, ensino médio, atribuições, estudinho lá, tá certo? É o desenho do cargo. Análise e descrição dos cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho. Você precisa, esses termos em vermelho, memorizar associando ao termo aplicar pessoas, tá bom? Bem, aí agora temos o processo de recompensar pessoas. Vimos agregar, aplicar, agora temos o processo aqui de recompensar pessoas. Então, são os processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompensas, remuneração, benefícios e serviço social. Aqui está o plano de saúde, auxílio moradia, tá? Auxílios que a empresa possa dar, tá? São processos muito importantes de recompensar pessoas. Não adianta só você atrair. O processo de recompensar, ele vai fazer com que a pessoa queira ficar na nossa empresa. Temos o processo de desenvolver pessoas. Falou em desenvolver, pensa logo em treinamento e desenvolvimento. É importante você saber que treinamento tem a ver com o presente, tem a ver com o momento atual, com o cargo atual. Já desenvolvimento tem a ver com o futuro.
Como assim, professor? Tanto treinamento como desenvolvimento são ações de capacitação. Só que um é capacitação para o cargo que a pessoa ocupa. Já desenvolvimento é para cargos que, porventura, no futuro, ela venha a ocupar. Por exemplo, um vendedor que um dia pode ser gerente. Então, processos de desenvolver pessoas. São os processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Incluem treinamento e desenvolvimento das pessoas, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicações, tá? Sempre tem que memorizar o vermelho em relação ao título. Processo de manter pessoas, fazer com que elas continuem aqui. Se o chefe paga bem, fez um bom processo de treinamento, mas o clima organizacional, os colegas de trabalho são muito chatos, o chefe é muito rigoroso, isso pode fazer com que a pessoa vá embora. Então, processos de manter pessoas são os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades e tarefas das pessoas. Incluem a administração da cultura e clima organizacional, higiene e segurança do trabalho, qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. Tem que memorizar que tudo isso tem a ver com manter pessoas. E por último, monitorar, que nada tem a ver com aquela avaliação de desempenho, aquela que você faz no final do ano para o empregado. O processo de monitorar pessoas são processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem banco de dados e sistema de informações gerenciais, os famosos SIGs. Banco de dados. Poxa, não é aquela avaliação de desempenho tradicional, são bancos de dados, monitorar pessoas. Olha, todo mundo bate a cota, fulano não bate nunca a cota, fulano nunca bate. Olha aqui, todo dia chega atrasado, os outros estão direitinho, tá? É você ter bancos de dados, é você ter informações. Os gerentes, os tomadores de decisão, eles precisam que as informações cheguem a eles. Tem que montar um sistema para que as informações cheguem e ele possa tomar a melhor decisão possível, tá bom? Vamos fazer então aqui uns exercícios para encerrar esse aulão. Exercícios muito fáceis. Essa aqui da banca Fundação Carlos Chagas. Sua prova é da OCP, não te preocupa com isso, tem que estudar para memorizar direitinho. Gestão estratégica de pessoas é o quê? Só uma tá certa. Gestão estratégica de pessoas é a definição, é você definir a arquitetura organizacional compatibilizada com os pontos fortes da organização e oportunidades do mercado. Nada a ver. Se você for analisar com calma, olha aqui, ó. E gestão estratégica de pessoas é o alinhamento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas, ou seja, o alinhamento das competências das pessoas com a estratégia da empresa, com a missão, visão, objetivos estratégicos, estratégias e planos da organização. Esta é a nossa resposta, tá bom? Quer dizer, a gestão ela é estratégica quando tem um alinhamento entre as competências, ou seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes das pessoas. Esse aqui é o conceito de competências. Quando você alinha as competências das pessoas com a estratégia da empresa, você tem uma gestão estratégica de pessoas. Gestão de pessoas é considerada estratégia por que motivo? Pelo motivo de todas as ações da gestão de pessoas, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, estarem alinhados, estarem vinculados às estratégias da empresa, ou seja, aos objetivos de médio, curto e longo prazo, principalmente longo prazo. Então, gestão de pessoas é considerada estratégica por quê? Por possibilitar a identificação de lacunas de aprendizagem individual diretamente relacionadas às recentes demandas do trabalho na organização. Não, a gestão é por competências, quando ela permite identificar essas lacunas. Aí olha só aqui, a gestão de pessoas, ela é considerada estratégica por apresentar uma vinculação, um alinhamento com os objetivos organizacionais de curto, médio e longo prazo. O motivo de ser a gestão de pessoas é o conjunto de ações, não é isso? Que devem ser empregadas nas pessoas para atingir alta produtividade. Por que estratégica? Porque todas essas ações têm que estar vinculadas, alinhadas com os objetivos organizacionais. Tudo bem? Olha essa terceira questão aqui do IPAMB 2017 da OCP. Os processos de gestão de pessoas
estão intimamente relacionados entre si, de tal maneira que se interpenetram e se influenciam reciprocamente. E cada processo tende a favorecer ou prejudicar os demais, quando bem ou mal utilizados. Aí começa a questão. Assinale a alternativa que apresenta qual o processo de gestão de pessoas que inclui bancos de dados e sistema de informação gerencial. Você é bom de memória? Aplicar, manter, monitorar, desenvolver ou recompensar? Bancos de dados, informações gerenciais, processo de monitorar pessoas. Monitorar pessoas. Se fosse recrutamento e seleção, aí seria o quê? Agregar pessoas, nem tem aqui. Se fosse avaliação de desempenho, aplicar pessoas. Se fosse treinamento, desenvolver pessoas. Bancos de dados e sistema de informação gerenciais, monitorar pessoas. Olha essa questão de certo ou errado aqui, pessoal. Tem um texto, mas vem aqui o que é importante. O desenvolvimento das ações da área de gestão de pessoas deve estar vinculado ao planejamento estratégico da organização. Certo ou errado? Quando você vai desenvolver ações na área de gestão de pessoas, recrutar, selecionar, treinar, essas ações devem estar vinculadas ao planejamento estratégico da organização? Claro que sim, claro que está certo. É por isso que é gestão estratégica de pessoas. Outra, gestão de pessoas é um novo nome, é uma nova designação dada às ações relacionadas ao gerenciamento das competências dos trabalhadores nas organizações, como uma forma de garantir a produtividade em níveis cada vez mais elevados. Pessoal, isso já é repetitivo, não é isso? Gestão de pessoas é um novo nome dado para a antiga administração de recursos humanos, ou seja, é o nome dado para o gerenciamento, a administração das competências dos trabalhadores para garantir alta produtividade. Isso é gestão de pessoas, tá bom? Outra, gestão de pessoas é um conjunto de políticas, práticas, padrões de atitude, ações e instrumentos, ou seja, é um conjunto de ações empregados por uma empresa para influenciar o comportamento humano e direcioná-lo para a produtividade. É óbvio que isso está certo. É a mesma ideia. Gestão de pessoas, um conjunto de ações que devem ser aplicadas nas pessoas para elevar a produtividade. Então, pessoal, a gente encerra aqui esse nosso primeiro aulão da minha matéria, né? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!